Falou em multiplicar, a gente logo pensa nisso. E, de fato, essa é a maneira habitual, tradicional de se multiplicar. Mas não é a única. Existem outras maneiras de fazer multiplicações e, como curiosidade, eu quero lhe mostrar uma outra. Esta daqui, para poder se fazer multiplicação dessa maneira, é preciso saber a tabuada de cor. O que quer dizer o seguinte: a gente memoriza, armazena aqui na cabeça algumas multiplicações básicas, as multiplicações por 2, 3, 4 até a do 9, e sabendo estas de cor, a gente executa multiplicações mais complicadas, como esta daqui. Pois é, nesse outro método para fazer multiplicação que eu estou querendo lhe mostrar, a gente não precisa saber a tabuada de cor, e isso não deixa de ser uma grande vantagem dele. O processo usa a ideia de duplicação. Duplicar um número é somá-lo consigo mesmo, e isso em geral é fácil, dá até para fazer muitas vezes de cabeça. Um exemplo vai ajudar a entender isso. Eu vou começar com o número 27. Agora, o dobro de 27 é o 27 mais o 27, o que dá 54. Agora, duplico novamente. 54 mais 54 é 108. Agora, o dobro do 108. 108 mais 108, 216. E isso pode prosseguir. Agora, olha só, o 27 é uma vez o 27. O 54 é duas vezes o 27. O 108 é o dobro do 54, é o dobro do dobro, é o quádruplo, é 4 vezes o 27. E o 216, que é o dobro do 108, é 2 vezes 4 vezes, portanto, é 8 vezes o 27. Agora, eu vou usar isto aí para efetuar, por exemplo, 13 vezes 27. A gente começa assim. Eu vou escrever o 13, que é o número que está multiplicando o 27, como uma soma desses números que estão aqui, 1, 2, 4, 8. O 8 cabe no 13 e fica sobrando 5. Nesse 5 cabe o 4. 8 mais 4 é 12, para 13 está faltando 1. Então, 8 mais 4 mais 1 é 13. Olha só, 13 vezes o 27 é 8 vezes o 27 mais 4 vezes o 27 mais uma vez o 27. Acontece que 8 vezes o 27 a gente já tem, é 216. 4 vezes o 27 a gente também já tem, é o 108. E uma vez o 27 é o 27 mesmo. Agora é só somar tudo. 8 vezes o 27 mais 4 vezes o 27 mais uma vez o 27 é 13 vezes o 27. 200, 300, 324, 351. Esse é o resultado daquela multiplicação. 13 vezes 27 dá 351. Agora eu quero lhe contar que esse método é velhíssimo. Ele era usado pelos egípcios da antiguidade há uns 5.000 anos atrás. Isso mesmo, pelos construtores das famosas pirâmides. E como a gente já falou, esse processo não utiliza a tabuada. As multiplicações são feitas com base naquela ideia. A gente vai duplicando o número sucessivas vezes. A ideia da tabuada surgiu mais tarde, depois dos egípcios, há uns 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga, com o Pitágoras. Pois bem, o nosso processo de multiplicar usa a tabuada. E o processo dos egípcios, como a gente viu, não usa a tabuada. Isso é uma diferença entre os dois. Mas apesar dessa diferença, existe algo em comum entre estes dois métodos de multiplicar. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Vamos pensar nessa multiplicação aqui. 13 vezes o 27. No nosso método de multiplicar, a gente faz isso decompondo o 13 em 10 mais 3. Isso tem a ver com o próprio sistema de numeração que a gente utiliza. E aí a gente multiplica o 10 pelo 27, isso é fácil, a tabuada do 10 é muito fácil. Depois a gente multiplica o 3 pelo 27, e aí usa a tabuada do 3, fazendo 3 vezes 7, o 3 vezes 2. Pois bem, no método egípcio, ao multiplicar 13 por 27, também se faz uma decomposição, só que a decomposição é um pouco diferente. O 13 é pensado como 8 mais 4 e mais 1. E por que o 8, 4 e 1? Por causa das tais duplicações sucessivas.
o 4 é o dobro do dobro, o 8 é o dobro do 4 vezes, e assim por diante. E as multiplicações do 8 pelo 27, do 4 pelo 27, etc., vêm daquelas duplicações sucessivas. Então, aqui aparece a tabuada e aqui não. Agora, o que é que há de comum a esses dois processos? É que tanto um como o outro usam a seguinte ideia. Para se multiplicar um número pela soma de outros números, a gente pode multiplicar o número por cada um deles e depois soma tudo. É isso que há de comum a esses dois processos. Por que é que nós estamos trazendo aqui para esse programa esse processo egípcio tão antigo de fazer multiplicações? Será que a gente está querendo com isso propor que esse sistema seja utilizado no lugar daquele que a gente está habituado a usar? Não é isso não, a razão é outra. O que a gente está querendo com esse exemplo é mostrar que na matemática existem caminhos diferentes para se chegar a um mesmo resultado. Há muitas maneiras de multiplicar, há muitas maneiras de somar. Um mesmo problema pode ser resolvido por esse caminho, por outro, ou até por um terceiro. E isso é um aspecto riquíssimo da matemática, do ensino da matemática, muito mal explorado. Muito pelo contrário, no ensino tradicional, o que se faz é o oposto disso. O que se estimula é a visão única das coisas. Tem um único modo de somar e todo mundo tem que somar desse jeito. Tem um único modo de multiplicar e todo mundo tem que multiplicar desse jeito. Isso é muito ruim. Isso mata o processo de construção do conhecimento. Isso mata a criatividade dos alunos. Quando a gente percebe que na matemática as coisas podem ser feitas de diferentes maneiras, por diferentes caminhos, que há diferentes modos de se resolver um problema, a gente abre espaço para que cada aluno manifeste o seu processo, para cada aluno encontrar o seu método de raciocínio, e isso é muito mais rico. A gente viu um jeito diferente de multiplicar, aquele usado pelos egípcios. E agora vamos ver uma maneira de dividir que é pouco conhecida entre nós aqui no Brasil. Vamos efetuar essa conta aqui, 1414 dividido por 13. E a gente pode pensar concretamente assim, eu tenho 1414 cruzeiros para repartir entre 13 pessoas. Bom, se eu der 100 para cada uma, vai dar, porque 100 para cada uma das 13 é 100 vezes 13 dá 1.300, eu tenho 1414. Então eu começo distribuindo 100 cruzeiros para cada uma daquelas 13 pessoas. Por isso eu já distribuí então 1.300 cruzeiros. E para saber quanto eu ainda tenho para repartir, eu vou fazer essa subtração aqui. 1414 menos os 1.300, isso dá 114. Então ainda tenho para repartir entre as 13 pessoas 114 cruzeiros. Se eu der 10 para cada uma, não vai dar, porque 10 vezes 13 é 130 e história, eu só tenho 114. Então eu vou dar 5 para cada uma. 5 para cada uma das 13, 5 vezes 13 é 65. Para saber quanto eu ainda tenho para distribuir, eu faço uma nova subtração. E o 65 para o 114 é 49. Então eu ainda tenho 49 cruzeiros para distribuir entre os 13, agora está fácil. Dou 3 para cada uma, 3 vezes 13 é 39, e aí fica sobrando aqui 10. Agora, cada uma recebeu 100 da primeira vez, 5 da segunda e 3 da terceira. Portanto, cada pessoa recebeu 108 cruzeiros. Olha a conclusão qual é. 1414 por 13 dá 108 e o resto dessa divisão é 10. Aquele método de multiplicar utilizado pelos egípcios, o das duplicações sucessivas, hoje ninguém mais usa. Entretanto, esse processo aqui de divisão é bastante conhecido nos Estados Unidos. As professoras e as crianças lá estão acostumadas com esse método. Agora eu vou contar uma história meio engraçada. É a história do bêbado e dos 3 santos. Certa vez, o bêbado foi à igreja e, chegando diante do altar de Santo Antônio, ele fez um pedido. Pediu que o santo dobrasse a quantia que ele tinha no bolso, duplicasse o dinheiro que ele tinha no bolso. E que, caso o santo atendesse o seu pedido, ele, em contrapartida, daria 20 cruzeiros para as obras de caridade da igreja. Eu esqueci de dizer que essa história é numa época em que 20 cruzeiros era muito dinheiro. O santo atendeu o pedido e o bêbado cumpriu a promessa.
Entusiasmado com o que tinha acontecido, ele olhou para o altar de São João e fez o mesmo pedido. Pediu que São João duplicasse o que ele tinha no bolso e ele daria 20 para as obras de caridade. E São João o atendeu, duplicou o que ele tinha no bolso e ele cumpriu a promessa, deu os 20 para as obras de caridade. O resto dessa história é meio previsível, porque já entraram Antônio e João, só está faltando o Pedro. E de fato, diante do altar de São Pedro, o bêbado contou a mesma história, pediu que o santo dobrasse o que ele tinha no bolso. E ele, em contrapartida, daria os 20 para a igreja. E o santo atendeu o pedido. Dobrou o que o bêbado tinha no bolso e o bêbado cumpriu a promessa. Pagou os 20. Só que nessa hora, o bêbado tomou um susto, porque ele constatou que depois de pagar os 20 para São Pedro, ele ficou com nada, ficou com 0 cruzeiros no bolso. Agora a pergunta, quando o bêbado entrou na igreja, quanto é que ele tinha no bolso? Essa história é um tanto surpreendente. Como é que depois de tudo aquilo, o bêbado acabou com nada no bolso? Além disso, a história é um pouco comprida. Por isso eu vou contá-la de novo, resumidamente, e fazendo um esquema. O esquema é o seguinte: Santo Antônio duplicou o que o bêbado tinha e ele pagou os 20. São João duplicou o que ele tinha no bolso e ele pagou os 20. Foi a vez de São Pedro duplicar o que ele tinha no bolso e ele pagar 20. E depois de pagar esses 20, o bêbado constatou que ficou com nada no bolso. Para descobrir com quanto ele entrou na igreja, a gente pode usar um raciocínio que na matemática é chamado de método das tentativas. Eu vou arriscar um palpite. Suponhamos que o bêbado tivesse entrado na igreja com 50 cruzeiros. Se ele entrasse com 50, Santo Antônio dobrando, ele ficaria com 100. Pagando os 20, ele ficaria com 80. Diante de São João, que duplica o seu valor, ele passa a ter 160, mas paga 20, e aí fica com 140. São Pedro duplica os 140, ele passa a ter 280, paga 20 e termina com 260. A conclusão é que não é com 50, não foi com 50 que ele entrou na igreja, porque se tivesse entrado com 50, teria saído com 260. Eu vou então arriscar um outro palpite. Imaginemos que o bêbado entrasse na igreja com 20 cruzeiros. Entrando com 20, Santo Antônio duplica, ele passa a ter 40. Paga 20, fica com 20. São João duplica, vai para 40. Paga 20, fica com 20. São Pedro duplica, fica com 40. Paga 20, fica com 20. Se tivesse entrado com 20, teria saído com 20. Portanto, a resposta ainda não é essa. Mas a gente está chegando lá. Porque, olha só, entrando com 50, teria saído com 260. Entrando com 20, teria saído com 20. Dá para perceber que a resposta é um número menor do que 20. Eu vou arriscar o 17. Se o bêbado entrasse na igreja com 17, Santo Antônio duplica esse valor, ele passa a ter 34. Paga 20, fica com 14. São João duplica, ele fica com 28. Paga 20, fica com 8. São Pedro duplica, ele fica com 16. Pagar 20, olha só, agora nem dá para pagar os 20. Tendo 16 para pagar 20, ele teria que ficar devendo 4. A situação dele seria pior ainda. Se ele entrasse com 20, ainda sairia com 20, mas entrando com 17, ele sairia devendo 4. Isso mostra que a resposta é um número que está entre 20 e 17. Será 18? Será 17,5, 18,5? Bom, para saber tem que fazer novas tentativas, e isso eu deixo para você. Esse é um método de resolver o problema, chamado método das tentativas, o nome do método de estudo. Mas nós vamos ver um outro modo de raciocinar. Olha só. A gente não sabe quanto é que o bêbado tinha quando entrou na igreja. Eu vou representar isso assim, por esse quadrinho vazio.
Eu não sei que número que está aqui dentro. Agora, depois que Santo Antônio duplica o que ele tem no bolso, ele fica com um novo valor, que eu também não sei qual é. Em seguida ele paga os 20 que prometeu. E eu também continuo sem saber quanto é que ele tem no bolso. Agora é a vez de São João, que duplica o que o bêbado tinha no bolso, e o bêbado paga os 20 prometidos. São Pedro duplica aquele valor que continua desconhecido, e o bêbado paga os 20 que havia prometido. E no fim da história termina com 0. O que a gente sabe é o que acontece no fim da história. Nós fizemos o caminho de ida e agora vamos fazer o caminho de volta. Eu não sei quanto é que tem aqui, mas sei que deste valor, tirando 20, ele termina com nada. Portanto, o que ele tinha aqui era 20. Se daqui para lá eu tiro 20, de lá para cá eu acrescento 20. Não sei que valor que está aqui, mas estou sabendo que se esse valor for multiplicado por 2, então ali vai dar 20. Conclusão, esse valor é 10. Se daqui para lá eu multiplico por 2, de lá para cá divido por 2. E nós vamos prosseguir com esse modo de pensar. Para lá eu tirei 20, para cá acrescento 20. Aqui é 30. Para lá multiplico por 2, para cá divido por 2. Aqui é 15. Para lá tirei 20, para cá acrescento 20. Fico com 35. Multipliquei por 2, para voltar, divido por 2. 17,5. O bêbado entrou na igreja com 17 cruzeiros e 50 centavos. É essa a conclusão que nós tiramos nesse modo de raciocinar. Agora, observe o seguinte. Nesse modo de pensar, a gente usa a ideia da operação inversa. Para lá, eu multiplico por 2. Para cá, eu divido por 2. Para lá, eu tiro 20. Para cá, eu acrescento 20. Nós vimos 2 modos de resolver esse problema. O primeiro por tentativas, o segundo utilizando a ideia de operação inversa. Aquele primeiro das tentativas é um método que crianças de 4ª série, 5ª série, às vezes 3ª, conseguem entender, algumas até conseguem fazer sozinhas. Esse outro, que utiliza a operação inversa, já é, digamos, um processo um pouco mais sofisticado. Ele só é compreensível para aquele aluno que tem esse conceito construído, o conceito de operação inversa, que não é um conceito simples. Então, esse talvez seja mais adequado para as séries seguintes, 6ª, 7ª, talvez na 5ª, tudo isso é muito relativo. Agora, um estudante que já conheça a álgebra poderá resolver esse problema de uma terceira maneira. É o que a gente vai ver agora. Na álgebra, o número desconhecido a gente chama de x. É o x do problema. X está representando aqui aquela quantia que o bêbado tinha no bolso antes de entrar na igreja. Aí, Santo Antônio duplicou esse valor, multiplicou esse valor por 2. E ele pagou os 20 que tinha prometido. E foi com esta nova quantia que ele chegou no altar do São João, que duplicou o que ele tinha e ele pagou os 20 prometidos. Foi com este novo valor que o bêbado chegou diante de São Pedro, que duplicou o que ele tinha e ele pagou os 20 que tinha prometido. E depois de fazer tudo isso, terminou com nada no bolso. A álgebra é assim. A gente chama o número desconhecido de x, traduz o problema para a linguagem da matemática, o que significa escrever uma equação, e o próximo passo é resolver essa equação. Mas isso a gente não vai fazer aqui hoje.
isso é uma outra história que nós vamos tratar num outro programa. O que a gente queria era mostrar um terceiro modo de resolver o problema do bêbado. Nesse programa a gente viu um jeito diferente de multiplicar, aquele dos egípcios lá da antiguidade. Depois vimos uma maneira de dividir que, pelo menos para nós aqui no Brasil, é pouco conhecida. E a seguir vimos um problema, o do bêbado com os 3 santos, que foi resolvido de 3 maneiras diferentes, usando o método das tentativas, as operações inversas, que é uma solução um pouquinho mais sofisticada, e depois usando a álgebra, que é uma sofisticação ainda um pouquinho maior. E o que a gente queria com todos esses exemplos era dizer que há muitos caminhos que levam a Roma, que o mesmo cálculo, que o mesmo problema pode ser resolvido de muitas maneiras diferentes. E que para se fazer boa matemática é fundamental estimular essa diversidade, estimular as diferentes maneiras de pensar.